verso 1. Bem, semana passada nós começamos o livro de Gálatas e nós compartilhamos alguns princípios aqui muito importantes. Mas hoje eu gostaria de reforçar um ponto muito importante. E eu sei que o esboço que está aqui na sua revista, ele começa a partir do verso 11, porque nós paramos no verso 10 semana passada. Entretanto, eu gostaria de tentar falar um pouco mais do tópico da semana passada, e se o senhor permitir, eu quero falar do tópico de hoje também. Se eu não conseguir, na semana que vem a gente vai falar o que seria de hoje, ok? Nós não estamos com pressa mesmo, nosso alvo é ouvir e receber a palavra de Deus. Quando dizem amém? Então pegue a sua Bíblia, Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a pequena introdução que Paulo faz. Não tem ações de graças, ele não faz nenhuma oração, ele apenas se apresenta e fala do seu evangelho. A partir do verso 6, ele já entra no assunto com os Gálatas. Admira-me, estou admirado. Essa expressão admira-me, se fosse usar uma linguagem coloquial, seria: estou chocado, estou perplexo com vocês, Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Diga: eu fui chamado na graça de Cristo. Os Gálatas, porém, estavam passando o evangelho de Cristo para outro evangelho. Mas esse outro evangelho não é de fato que eles estavam crendo em outra religião. Eles estavam misturando o evangelho de Cristo com a lei. Não é que eles deixaram de crer em Cristo. Eles continuavam crendo em Cristo, mas achavam que agora também tinham que praticar a lei. Aí Paulo continua dizendo, verso 7, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, significa amaldiçoado. Se alguém, ele fala, mesmo um anjo, mesmo eu mesmo, se amanhã ou depois eu aparecer aqui pregando outro evangelho, Paulo diz que seja anátema. Que Deus tenha misericórdia de nós que pregamos, porque esse outro evangelho que Paulo fala aqui, não é que estava pregando outro Deus, não é que estava pregando que havia salvação em outro além de Cristo. Não, é um evangelho que fala de Jesus. É um evangelho que crê na morte e na ressurreição de Jesus, mas que acrescenta outras coisas, que coloca mais coisas. Portanto, é algo que nós estamos envolvidos. Há risco para nós, que o Senhor nos livre. Verso 9. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Bom, nós vamos continuar do verso 10 em diante, mas antes de continuar, eu preciso falar um pouco ainda dessa questão do evangelho misturado. Os irmãos estão conseguindo ler no PowerPoint? Amém? Quem não está conseguindo ler? É só os irmãos de trás. Tem lugar aqui na frente, eu não tenho problema, se você quiser levantar e vir, não me importo. Então, o que acontece hoje? Hoje em dia, alguém pode perguntar, pastor, hoje em dia, acontece de nós misturarmos o evangelho da graça com outras coisas? No caso especificamente do livro de Gálatas, o que os Gálatas estavam misturando? Preste atenção, essa é a relevância para nós hoje. Alguém pode perguntar, pastor, para que nós precisamos de estudar o livro de Gálatas?
que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o evangelho que eu pratico, com minha vida cristã, com o meu dia a dia? Presta atenção, isso tem tudo a ver, porque o problema que havia na igreja dos Gálatas, nas igrejas da Galácia, são problemas que continuam existindo até hoje. E é possível que você que está aqui me olhando agora, seja vítima desse problema. Mas o que eu espero é que hoje, em nome de Jesus, a palavra de Deus possa trazer transformação para a sua mente e para a sua fé. Qual que é a relevância? É que os Gálatas estavam misturando a graça com a lei. Ou seja, a graça, eles criam que Jesus tinha vindo, morreu no nosso lugar, pagou o preço pelo nosso pecado e Ele nos salvou. Mas agora eles estavam misturando com a lei também. Porque eles diziam, não, precisamos de crer em Jesus, mas devemos continuar tendo aquela vida de acordo com a lei de Moisés. Temos que continuar guardando a circuncisão e também os mandamentos de Moisés. Aí Paulo realmente fica bravo nessa circunstância. Se há algo que deixa Paulo irado, é isso. Mas você pode dizer, pastor, o que isso tem a ver comigo? Deixa eu dar só um sintoma para você. Você é um crente que de vez em quando acha que está mal com Deus? De vez em quando você acha que Deus está bravo com você? De vez em quando você acha que nem pode orar, porque você aprontou tanto, que agora você está mal com Deus, e Deus lá do céu está zangado com você. Presta atenção, se você tem esse tipo de vida, esse tipo de pensamento, você é um Gálata. Você está misturando o evangelho até hoje. Se você é alguém que vai dormir e não tem paz com Deus, se não cumprir um determinado ritual, se você é alguém que transformou as disciplinas espirituais em leis terríveis, que se por acaso você não cumprir, Deus agora está mal com você, eu quero dizer que você misturou a graça de Deus com a lei, e você está vivendo um evangelho misturado. Se você é daqueles que acha que quando Deus está zangado com você, vai acontecer coisas ruins com você, mas de vez em quando você faz aquilo que é bom, você faz boas obras, de vez em quando você age corretamente, aí nesse dia você fala, Deus está feliz comigo, aí nesse dia você acha que pode ser abençoado, os outros dias você não acha isso. Eu quero dizer para você, que você hoje precisa de libertação da parte de Deus na sua mente. Você está vivendo debaixo de escravidão do diabo. Eu sei que essa é uma tendência normal, essa é a religião normal do mundo, e às vezes nós trazemos o padrão de pensamento de lá para cá. Por exemplo, é a vontade de Deus que você ore. Eu estou preparando material para o nosso jejum, que eu quero falar de oração. Mas há algo que me preocupa, é quando os irmãos transformam a oração em lei. E aí você só pode ter paz com Deus o dia que você ora. Mas se você não orou como acha que deve ser, aquele tempo separado no seu quarto, então agora Deus está de mal com você. Você está mal com Deus. Aí transformou a oração numa lei. E é uma lei baseada na qual somente se você cumpri-la, você pode ter paz com Deus. Mas eu quero te contar qual que é a verdade do evangelho. Você tem paz com Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Vou te contar a verdade do evangelho. Deus vê você em Cristo. Não existe mais condenação para você. Diga, sobre mim não há nenhuma condenação. Diga, nenhuma condenação. Isso significa que Deus não pode mais ficar irado com você. É triste, mas muitos irmãos vivem debaixo dessa angústia. E eu tenho tido um encargo profundo sobre isso. Vivem o tempo inteiro achando que Deus está irado com eles. E aí tem irmão que pergunta para mim, pastor, mas a Bíblia fala que Deus fica irado. É verdade, e a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade. Ela manifesta do céu contra o mundo. E vai chegar o dia em que vai chover de fato o fogo da ira de Deus sobre o céu. Mas nós não, nós estamos agora em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. E se você está em Cristo, você agora não está mais debaixo da ira de Deus. Deus só pode olhar para você e ficar feliz. Pastor, mas e quando eu erro? Sim, porque eu erro, pastor. Você quer negar que eu erro? Não, de jeito nenhum. Você e eu sabemos, e o diabo também, que você erra. Entende? Mas preste atenção. A sua relação com Deus não é baseada no seu comportamento. Ela é baseada na justiça de Cristo. Quando você se relaciona com Cristo, com Deus, você vai confiado em quê? Que você é bonzinho?
Isso é pecado, chama-se justiça própria. Não, você vai confiado no sangue de Jesus. Não é a minha justiça, é a dele. Pastor, mas eu sei que eu pequei. Se você sabe que pecou, confessa, esquece o assunto. Confessa seu pecado, abandona e continua avançando. Deus já sabia quem você era, entende? Mas Ele resolveu graciosamente agora te oferecer a justiça de Cristo. A sua justiça não é sua. Você não é justo por causa de você próprio. Você é justo por causa da justiça de Cristo. Diga amém. Amém. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Amém. Você está achando que é exagero, né? Aí vai vir a acusação daqui a pouco em cima de mim. Pastor, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser agora? Toda vez que eu falo da graça de Deus, tem uns irmãos que querem vir me equilibrar. Pastor, precisamos de equilíbrio, porque o irmão vai ouvir isso aí e vai querer aprontar todas. Pastor Martin Lloyd Jones, que é uma das pessoas que eu mais leio, admiro, respeito profundamente, e que pregou o evangelho durante 60 e tantos anos, e eu estou fazendo só 25 anos que eu prego o evangelho. Um dia falaram isso para ele, falaram: pastor, você fica falando aí agora que já está perdoado, você está falando aí agora que o que importa é a justiça de Cristo, não é a nossa, e que nós devemos sempre chegar confiado em Cristo e não em nós mesmos. Você não acha que o povo vai ficar relaxado e vai começar a pecar, fazer o que quer? Aí ele respondeu: bom, se eles fizerem isso, é sinal que estão começando a entender a minha pregação. O que será que ele quis dizer com isso? Que ele estava autorizando alguém a pecar? Não, ele quis dizer que a graça de Deus é tão grande que até esses é alcançado, tem jeito para eles. Como estão compreendendo o que eu estou falando nessa manhã? Por que nós temos poucos líderes? Porque os irmãos são cheios de justiça própria. Como é que eu vou liderar? Não estou em condições. Que condições você tem, meu filho? Sua justiça é Cristo. Como é que eu vou pregar lá? Não estou em condições. Qual condição que você quer? Você quer virar o anjo Gabriel? Pois Deus já te deu a justiça de Cristo. É isso que te qualifica. Por que você acha que eu estou pregando aqui? Porque eu sou o mais bonzinho da congregação? Porque eu estou mais perto de Deus? Não, eu sou o mais cara de pau de todos. Eu chego diante de Deus e falo: Senhor, o Senhor já me deu a justiça de Cristo, então eu posso subir lá e pregar, e não preciso ter medo de acusação. E sabe o que mais? O Senhor vai se agradar de mim. E aí eu venho e subo aqui, e o Senhor abençoa, e o Senhor honra. Sabe por quê? Eu confio na graça da justiça de Cristo que me foi imputada. Ele é a minha justiça. Ele não é a sua justiça só quando você faz o que é certo. Ele é a sua justiça até no dia que você fez o que não devia. Ah não, nesse dia eu estou sem justiça. Então o que adiantou ele morrer na cruz? Se a cruz de Cristo não consegue resolver esses pecadinhos que você apronta, então não vale a pena crer em Cristo. Mas graças a Deus que a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Não tem pecado grande demais que o sangue de Jesus não possa lavar. Pastor, o que você está falando? Que eu posso pecar? Não, eu estou falando que você não tem que viver debaixo de condenação, meu Deus do céu. Você não tem que viver o tempo inteiro acusado, o tempo inteiro desqualificado, o tempo inteiro: eu não fiz suficiente, orei suficiente, quem sou eu? Quem sou eu para falar? Quem sou eu para orar? Quem sou eu para impor as mãos? Quem sou eu para liderar? Quem sou eu? Você resolva de uma vez por todas isso. Você não é nada, mas Cristo Jesus se tornou da parte de Deus justiça e santificação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Feito o quê? Diga: eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. É por isso que você vai para o céu. Por que você vai para o céu? Porque você orou todo dia? Porque fez 2 campanhas de jejum? Você vai para o céu porque Jesus compartilhou com você a justiça dele. Só pode entrar no céu quem é perfeito. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Não, você não ouviu ainda. Você pensa que só vai para o céu quem é perfeito, não é verdade? E você está corretíssimo. No céu só entra quem é perfeito. Pastor, então estou perdido. Estava mesmo. Mas Deus é tão bom que nos mandou Jesus. Aí Jesus cumpriu a lei toda, cumpriu tudo. Jesus é a justiça perfeita de Deus. Aí lá na cruz ele morreu por nós e ressuscitou por nós também. E hoje
a única lei que Deus cobra do homem é crer no sacrifício da cruz. E a Bíblia nos garante o seguinte, que na hora em que você abre a boca e crê com o coração, a justiça de Cristo é transferida para você. Você é justificado pela fé. Aí é por isso que você vai para o céu. Aí quando você chegar na porta do céu, vai ter lá São Pedro com a balancinha, como ensina algumas religiões, entre aspas, cristãs. A balancinha está lá, vamos pesar o seu pecado, vamos ver se dá para você entrar. Não tem balancinha, porque agora você está indo em Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Quando você vai orar em nome de quem? Em nome de quem? E significa que é como se fosse Jesus chegando diante de Deus para orar. Deus pode negar uma oração de Jesus? Sim ou não? Não, por quê? Porque a Bíblia fala que Deus não ouve pecadores. É verdade ou não é? Deus ouve pecador? Não. Se alguém ainda está no pecado, Deus não pode ouvi-lo. Mas preste atenção. Em vez de você ficar olhando para você e acreditando no diabo que você ainda é esse pecador, creia o seguinte: eu agora estou em Cristo. Eu fui vestido de Cristo, eu estou vestido aqui de lã hoje, eu estou aqui vestido do Cordeiro de Deus. E aí quando eu chego para orar diante do trono, a Bíblia fala que tem que entrar com ousadia. Vou entrando com ousadia no Santo dos Santos. Deus não pode mandar eu embora. Sabe por que não pode mandar eu embora? Porque eu não estou lá na minha justiça, eu estou lá na justiça de Cristo. E quando eu digo, Pai, eu estou orando em nome de Jesus, o Pai está dizendo, então quer dizer que é Jesus que está pedindo. Então não posso dizer não para você, eu vou ouvir a sua oração, porque você está orando em nome de Jesus. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Oh Deus, ajuda-nos a entender. Pastor Roberto Coelho está aqui, eu estou pregando aqui, eu fico lembrando dele. Pastor Roberto ficou comigo aqui muitos anos, ele é testemunha disso. Todo ano, nós íamos fazer jejum de pastores, qual que era a pergunta dos pastores para mim? Pastor, fala para nós sobre a graça, é ou não é? Explica para nós como é que é esse negócio da graça. Por quê? Porque a mentalidade dos Gálatas está dentro da cabeça dos irmãos. Entende? E aqueles poucos que conseguem viver o evangelho da graça plenamente, eles vivem na liberdade completa em Deus. Eles têm liberdade para liderar, têm liberdade para cantar, eles têm liberdade para orar, têm ousadia para fazer coisas grandes em Deus. Sabe por que eles têm ousadia? Porque eles não estão olhando para eles. É tudo baseado na obra de Cristo. Tudo é por causa do evangelho da graça. Não é fácil convencer. É interessante uma coisa na Bíblia. Quando Paulo escreveu para os Coríntios, pegue aí sua Bíblia por um instante, abre lá na epístola aos Coríntios. Deixa eu contar para você um pouquinho como é que eram os coríntios. Como é que era a igreja de Corinto? Primeiro, eram divididos. Uns diziam que era de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo. Até um pessoal mais espiritual dizia, nós somos de Jesus. Aí Paulo fala, vocês são divididos. Que vergonha, né? Divisão. A Bíblia fala que lá em Corinto tinha um irmão que estava fazendo sexo com a madrasta. Ou seja, é um caso raro de androgamia, que é a mulher que tem muitos homens. Ou seja, uma mulher, ela era mulher do pai e do filho, dentro da igreja. Se fosse hoje em dia, a gente ia falar o quê? Não é crente não, esse povo não é crente não. Sabe o que mais que eles faziam? Levavam os irmãos ao tribunal. Os irmãos de Corinto iam para templo pagão. Templo pagão em Corinto, eles adoravam os seus deuses com sexo. Aí Paulo fala, cuidado com a prostituição. Sabe o que mais? No dia da ceia eles ficavam bêbados. Consegue imaginar uma igreja que no domingo, depois da ceia, vai embora todo mundo encostando no outro? Fala, benção o culto hoje, né? Bêbado. Comiam, sabe o que eles gostavam de fazer? Sexta-feira à noite eles saíam para comer despacho na esquina. Farofa de graça, gente, achei uma galinha inteira. Os irmãos fazem isso? Igreja de Corinto, eu acho que está na Bíblia para dar paz para você, porque hoje em dia não tem igreja como aquela não. Aquilo é a bagunça no ápice. Mas como é que Paulo escreve para eles? Olha o que Paulo diz, no capítulo 1, verso 4. Olha o que Paulo fala para eles.
sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Isso não combina. Se fosse eu, já ia começar falando logo: eu queria muito dar graça por você, mas não consigo. Eu acho que eu ia fazer isso. Não consigo. Olha o que vocês estão aprontando. Não, Paulo fala, sempre, verso 4, sempre dou graça a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, toda sabedoria, todo conhecimento. Vocês são uma bênção. Uau! Se os coríntios eram uma bênção, você só pode ser glória, não tem outra palavra para você. Mas é o que está na Bíblia. Agora, os Gálatas não foi desse jeito. Paulo chama os Gálatas de tolos. Você sabe, eu confesso que não posso afirmar porque eu ainda não tenho certeza absoluta, mas eu procurei em todas as cartas de Paulo algum lugar que ele chamava os irmãos de tolos. Não achei, só aqui em Gálatas. Olha o que ele diz, olha lá no capítulo 3, verso 1, Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A palavra fascinou aqui no original é enfeitiçou. Quem vos enfeitiçou para vocês saírem da graça? Veja, Paulo chamou eles de insensatos. No português coloquial, insensato significa estúpido. Estúpido. Insensato é muito chique. Você chamar alguém no trânsito de insensato, não vai expressar toda a sua indignação. Mas estúpido é mais forte. O significado é o mesmo. O que ele falou? Ô Gálatas estúpidos. Uau, isso aqui é uma epístola dura. Mas ele não chamou os coríntios de estúpidos. Por que Paulo não chamou os coríntios de estúpidos? Eu não esqueci de passar o PowerPoint, deixa eu avançar aqui. A doença dos Gálatas, só recapitulando, é que eles misturaram as duas alianças. Eles combinaram a graça com a lei de Moisés. Eu falei para você que para a igreja de Corinto, Paulo não chamou os coríntios de tolo, mas para os Gálatas, Paulo falou que ele era insensatos. Eram insensatos. Por que tanta dureza? Eu vou te dizer por quê. A resposta é muito simples. A sua conduta é fruto da sua crença. Está me ouvindo? O seu comportamento é resultado daquilo que você acredita. Se você está vivendo uma vida cristã derrotada, é porque tem alguma coisa que você crê que está errado. Não está em linha com o Evangelho de Cristo. Porque o verdadeiro Evangelho de Cristo vai conduzir você a uma vida vitoriosa, uma vida próspera, uma vida plena, uma vida abundante. Se você não tem experimentado uma vida assim, é porque te ensinaram alguma coisa que entrou na sua mente e que agora está produzindo em você comportamentos diferentes, resultados diferentes daquilo que era a vontade de Deus. Então eu vou dizer para você, comparando a atitude de Paulo com os coríntios e a atitude dele também com os Gálatas, só podemos chegar a uma conclusão: uma doutrina errada é pior do que um comportamento errado. As duas coisas são ruins, mas a doutrina errada é pior. É pior. Pastor, mas os Gálatas não fizeram as coisas erradas dos coríntios. É verdade. Os Gálatas não tinham um comportamento horroroso como o dos coríntios. Os coríntios tinham um comportamento muito ruim. Eles tinham que ser corrigidos para crescer. Mas Paulo não foi duro com eles. Mas Paulo foi muito bravo com os Gálatas. Por quê? Porque aos olhos de Deus é pior crer na doutrina errada do que ter um comportamento errado. Por quê? Por que que a doutrina errada é muito pior? É muito simples, querido. Vamos pensar uma situação aqui. Deixa eu dar um exemplo para você, ver se você consegue entender. Eu tenho 4 filhos, homens. É só uma ilustração. Tenho 4 filhos homens. E eles estão lá em casa. Mas eles têm um problema. Eles não gostam de tomar banho. E já estão lá há semanas sem tomar banho. O fedor é terrível. Eu pergunto para você, o problema é grave? Sim ou não?
Depende. O problema é grave se não tiver água. Se não tiver água, é grave. Vamos supor que esses 4 marmanjos lá em casa chega para mim e fala: ó, nós decidimos que nós não precisamos de água para viver. Podemos beber, vamos comprar na garrafa, mas mandamos cortar a água da rua, não vai ter mais água no chuveiro. Aí pergunto para você, a situação agora é grave? Sim. Porque enquanto os 4 marmanjos estão apenas sujos, eu posso chegar lá, pegar e enfiar debaixo do chuveiro. Posso ou não posso? Resolve-se o problema. Mas se não tiver água, não tem solução. Você não entendeu ainda qual a moral da história. Vou dizer para você qual a moral da história. Os coríntios tinham um comportamento ruim, ou seja, estavam sem tomar banho. Mas tinha esperança para eles, sabe por quê? Porque a fé deles era correta. Eles criam na graça. A graça é essa água de Deus maravilhosa. Se tem a água, os coríntios têm esperança. Se tem a água, eu vou dar um jeito nos coríntios, eu vou limpá-los. Qual o problema dos Gálatas? É que os Gálatas tinham cortado a água da graça de Deus. Então agora não tem jeito mais de ficar limpo. Não tem esperança para eles. Aí Paulo fala: vocês são insensatos, estúpidos. Como é que vocês cortaram a água? Como é que tiraram a água? Sem a água não tem como mudar o comportamento. Preste atenção. Se você crê corretamente, se a sua fé é correta, mesmo que hoje o seu comportamento não seja como eu gostaria, e Deus também gostaria que fosse, ainda há esperança para você, porque a graça de Deus é suficiente para mudar a sua vida em algum momento. Mas se a sua fé é errada, se você é alguém que está caminhando com base na lei ainda, se você está caminhando com base nos seus méritos pessoais, se a sua fé está alterada, então como corrigir o seu comportamento errado? Não tem mais jeito, não tem como fazer. Por isso, é muito importante ter uma fé certa. É muito importante você entender a graça. Eu estava orando essa semana e estava falando com o Senhor. Possivelmente a falha está em nós aqui na frente. Não podemos ficar muito tempo sem falar da graça. Não podemos ficar muito tempo sem falar da obra de Cristo na cruz, que foi completa e suficiente. Porque a tendência é esquecer e começar a misturar com outras coisas. E aí, na medida em que nós misturamos com outras coisas, aí então surgem problemas sérios. Problemas de acusação, condenação. A pessoa fica bloqueada, passiva, não consegue fazer nada. Por quê? Porque ela não é digna. É o tempo inteiro pensando que ela não é digna, que ela não é capaz, que ela não pode, que Deus não está feliz com ela, que Deus não está contente com ela. E o tempo inteiro ela pensando e remoendo e pensando naquilo. E quanto mais ela pensa, pior fica, porque ela se esforça para no esforço dela tentar agradar a Deus. Você nunca pode agradar a Deus pelo seu esforço. Você já agrada a Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Presta atenção, Deus já está feliz com você. Não tem jeito dele ficar mais feliz do que ele já está. Está me ouvindo? Pastor, mas nós podemos entristecer o Espírito? Eu penso que podemos sim, principalmente quando fazemos como os Gálatas. Você entristece o Espírito quando você deixa de confiar na obra suficiente de Jesus. Se você for orar pensando que as suas boas obras te qualificam para isso, você é um religioso de Mateus 23. Deus não vai atender a sua oração, mesmo que você está se sentindo, entre aspas, em paz, porque afinal de contas, você fez tudo o que devia ter feito. Nós já chegamos sempre, em qualquer circunstância, sempre, confiado exclusivamente no sacrifício de Jesus. Ele me deu a justiça dele, ele já levou os meus pecados. Meus pecados já foram esquecidos todos, não há mais lembrança deles diante de Deus. A Bíblia fala que Deus já esqueceu. Eu sei que essa mulher não esqueceu, eu sei que seu vizinho não esqueceu, eu sei que o diabo não esqueceu e nem você mesmo, mas acredite em mim, Deus já esqueceu os seus pecados todos. Quem está lembrando você é o diabo, não é o Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo veio para me convencer do pecado. Presta atenção, você já foi convencido do pecado. Você está agora na segunda fase. Você tem que ser convencido da justiça. Você tem que ser convencido agora que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Pastor, como é que eu sei a diferença entre a acusação do diabo e a convicção do Espírito? Vou dizer para você, quando o Espírito Santo te convence,
ele convence você que você é um pecador perdoado. Quando o diabo te acusa, ele te convence que você é um pecador danado, miserável, que não vale nada. E você pensa que isso é humildade. Quem sou eu? Sou miserável. Mas quando o Espírito Santo te convence, ele fala: você é muito amado. Valeu a pena morrer por você. Eu vou completar a obra que eu comecei na sua vida. Seus pecados estão todos perdoados. A minha graça te alcançou. Esse é o Espírito Santo falando. Vamos ver como é que o diabo fala agora? Você não pode liderar. Como é que você tem coragem de erguer a mão? Você está sendo hipócrita. Larga de ser hipócrita. O diabo não fala assim, ele fala eu, né? Eu sou um hipócrita mesmo. Quem sou eu para orar? Quem sou eu para liderar? Eu não posso fazer nada na igreja. Olha aí o que eu fiz. Eu vivo pecando. Já caí, levantei mais de 10 vezes. Eu acho que eu já esgotei a paciência de Deus. Isso não é o Espírito Santo falando. Isso é você conversando com o diabo. E diálogos com o inferno vai te levar para o inferno também. Mas não é o inferno físico, é o inferno da alma. É o inferno do mal-estar. Não tem nada pior do que viver debaixo de condenação. Por que você quer viver assim? Eu estou aqui dizendo que você não precisa. E você ainda está no banco pensando que eu estou exagerando. Você está pensando que eu estou falando algo para te fazer média. Quem sabe uma frase de efeito, uma pregação interessante. Não é não, esse é evangelho básico. Esse foi o evangelho que te livrou do inferno. O mesmo evangelho que te salvou do inferno, ele também hoje te qualifica para ter vida plena e abundante. O mesmo evangelho que te livrou do inferno vai te ajudar a vencer o pecado. Vai te livrar também da escravidão do pecado que te assedia. O mesmo evangelho que te salvou do inferno vai transformar você, porque no final é tudo pela graça mediante a fé. É por isso que o justo vive pela fé. Diga: eu sou justo, porque eu recebi a justiça de Cristo. Diga: eu vivo pela fé, a fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a nossa fé, essa é a vida cristã. É isso que vai te livrar dessa angústia que alguns vivem, e esse sentimento permanente de desqualificação. Não existe doutrina neutra. Por isso que Paulo fala: eu estou chocado, verso 6, eu estou admirado de vocês quererem sair dessa graça tão maravilhosa para viver outro evangelho, ou seja, para viver debaixo da lei, viver debaixo de condenação. Lembra disso? Não existe doutrina neutra. Avalia muito bem aquilo que você diz que crê. Por quê? A sua doutrina vai produzir em você comportamentos, vai produzir em você resultados emocionais. Só lembra disso. Se a sua vida cristã não tem avançado, é porque tem algum conceito errado na sua mente. Se você não está vivendo a vida cristã abundante, tem alguma coisa que você crê que está errado. O diabo semeou alguma coisa da lei na sua vida. Porque acredite, quando eu falo para você que você pode ter vida abundante, eu não estou falando que eu ouvi dizer não. Eu estou falando de algo que eu vivo na presença de Deus. Eu vivo a alegria de Deus. Eu vou dizer para você, na presença de Deus te falo isso. Sabe quando você era pequeno e sentiu euforia em véspera de festa? Eu vivo desse jeito. Todo dia eu acordo, parece que vai ter uma festa. Eu fico olhando, vai ter festa hoje, segunda-feira. Estou numa euforia, meu coração está alegre. Não, hoje é dia de pregar, estou alegre. Hoje tem reunião de pastores, eu acordo com euforia. Todo dia meu coração está alegre. E sabe por que está alegre? Porque eu entendi que não tem nada a ver comigo. Eu só estou fora da equação. Tudo tem a ver com Cristo. Cristo é a minha vida. Cristo é a minha justiça. Cristo é tudo em mim. Então eu não tenho que me preocupar mais, porque Deus não pode estar zangado com você. De vez em quando eu ouço uns irmãos falando isso. Eles vêm aconselhar comigo e falam: pastor, estou mal com Deus. Eu falo: como que é possível você estar mal com Deus? Como? Não, pequei. Mas quando você peca, você está mal com Deus? Não, o seu pecado já foi lavado na cruz, pelo sangue de Jesus. Deus não está mais com raiva de você. Por que você insiste em pensar que Ele está com raiva? Estou mal com Deus. Não, você tem que estar mal com o diabo. Com Deus você não pode estar mal, porque a ira de Deus já foi aplacada, a dívida foi paga. A dívida foi paga. Você tinha uma dívida com Deus, você não podia pagar, você estava mal com Deus mesmo. Mas aí Jesus veio e pagou a dívida no seu lugar. Agora foi reconciliado com Deus, você pode ficar em paz, não tem mais dívida.
Uma das coisas mais complicadas é ter comunhão com alguém que você deve dinheiro para ele, é ou não é? É ou não é? Tem alguns pastores que compraram os livros meus, que agora eu tenho uma editora, né? E compraram meus livros e não me pagaram. Aí vieram na reunião essa semana aqui. Aí eu percebo que eles ficam distantes. Ó, pastor, eu quero dizer que tem uma situação aí que precisa explicar por mão. Fala, não tem nada para explicar não, filho. Não, tem sim, é porque você não sabe. Fala, eu sei mais do que você imagina. Mas ele fica mal, porque ele deve alguma coisa para mim. Tadinho. Eu fico com dó. Eu realmente não sou uma pessoa assim. Não, eu sou sim, eu sou de Deus. Vou parar de falar que eu não sou, porque eu sou. Você que me vê errado. Tem irmão que vai conversar comigo, fica tremendo. Por que você está tremendo, irmão? Pelo amor de Deus. Ai, pastor, é você. Eu não. Eu sou de Deus. Eu estou em paz. Presta atenção. Quando você chega diante de Deus, sabendo que não pagou o seu carnê, é ruim mesmo. Mas se você sabe que Jesus já pagou o carnê inteiro, aí você ora à vontade. Quantos creem que foi pago a dívida toda? Pastor, mas esse eu pequei, foi hoje. Ele morreu há 2000 anos, mas será que estava incluído esse? Todos os seus pecados já foram cravados na cruz. Até os de amanhã já foi cravado. Pastor, não fala isso não, que você falar isso, vai todo mundo começar a pecar à vontade agora. Por que você vai sair pecando que eu estou te contando que você é livre? Por que você vai fazer uma loucura dessa, meu Deus do céu? Eu não consigo entender. Tem muita gente que quer me convencer que a graça de Deus é que faz o cara pecar. No entanto, Paulo diz que a força do pecado é a lei. E lá em Romanos 6,14 ele fala, o pecado não vai ter domínio sobre vocês, porque vocês agora estão debaixo da graça. Mas já reparou? Toda vez que a igreja apronta alguma coisa, a gente tem uma série de mensagens aqui bem dura para mostrar quão que eles vão apanhar muito de Deus agora. Nós não acreditamos que a graça corrige ninguém, mas essa é a mentira do diabo. O mistério que esteve oculto, Deus revelou agora. É pela graça que você é transformado. Amém, meu querido? Toda mistura perverte o evangelho. Toda mistura perverte. Misturou, é outro evangelho. Aí vai ter problema. Entende? Não existe nenhuma igreja evangélica que realmente prega a lei, né? Nem aquelas que querem medir a saia, o tamanho do pelo da perna, né? Que vai lá para ver se passou desodorante. Nem essas realmente acreditam completamente na lei. Todas elas pregam que a salvação é pela graça. Qual que é o problema? É que todas misturam. Pastor, será que nós aqui misturamos também? É possível que algumas coisas que nós tenhamos falado, você interpretou de maneira equivocada. É possível que você já venha até antes de converter com essa ideia de que Deus está zangado com você e todo domingo você vem aqui aplacar a ira dele. Não é, todo dia quando você acorda, a misericórdia dele já se renovou em seu favor. Todo dia Deus está sorrindo do céu para você. Pastor, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Não conheço mesmo não e nem preciso. Eu conheço o sangue de Jesus e sei que não tem pecado maior do que o sangue de Jesus. Sim, porque tem irmão que acha que ele cometeu o pecado imperdoável. Como é interessante, frequentemente tem irmão vindo orar comigo assim mal, mas mal mesmo. Vai ficar louco, porque ele tem certeza que cometeu o pecado imperdoável. Aí eu vou ouvir qual o pecado que ele cometeu. Eu falo, oh Deus, tadinho, o que o diabo está aprontando com esse sujeito? Aí alguém fala, pastor, mas tem o pecado imperdoável? Tem. Tem o pecado imperdoável? Sim ou não, irmãos? Tem, mas um crente não comete esse pecado. Por que um crente não comete? O pecado imperdoável é rejeitar obstinadamente a mensagem do evangelho. Esse é o pecado imperdoável. Os fariseus estavam ouvindo Jesus pregando e mesmo assim rejeitavam obstinadamente. Esse é o pecado imperdoável. Entende? Um crente não faz isso, pelo contrário, o crente quer agradar a Deus. O pior, ele quer agradar a Deus no esforço dele, é a pior maneira que ele pode fazer. Você agrada a Deus quando você crê na graça. Faz uma experiência para você ver. Naqueles dias que você acha que não é digno de nada, resolve fazer algo que você acha que só um crente muito espiritual faça, mas faz pela graça. Desafio você a fazer. Você vai saber o que é que eu vivo. Eu vivo isso todo dia. Sempre vivo isso. Eu não estou falando para você uma teoria, eu estou te contando, é verdade. Você pode viver com a saúde perfeita na sua alma. Só tem saúde perfeita quem sabe que já foi totalmente perdoado.
Oh Deus, pastor, como é que podemos saber que estamos seguindo um evangelho misturado? Coloquei aqui alguns sintomas, por minha conta, deve ter muitos outros, mas foi o que me ocorreu na minha mente. Quais são os sintomas de um crente que tem um evangelho misturado? Ele misturou graça com lei. Primeiro sintoma que eu coloquei: se a obra da cruz não faz diferença no seu dia a dia, esse é um sinal de que você anda pelas obras da lei. Porque no seu dia a dia, você precisa de lembrar constantemente o sacrifício de Jesus. Ele morreu por mim, eu sou amado, mas olha o tamanho do amor de Deus, Ele me fez filho dele. Meu Deus, é muita graça, é muito amor. Como é que você consegue passar um dia sem meditar nisso? Outro dia eu estava conversando, não sei se foi com a minha filha, e ela perguntando o que era meditar, como é que meditava? Eu falei, você já sabe meditar? Não sei. Eu falei, sabe. Se tem uma coisa que todo mundo sabe fazer é meditar, não precisa ensinar ninguém a meditar. Quando alguém faz algo errado contra você, o que você fica fazendo o dia inteiro? Meditando. Ele não podia ter feito isso. Por que ele fez isso? Eu não mereço isso. Não fiz nada a merecer isso. Olha o que ele fez para mim. Meu Deus do céu, não é possível que ele fez isso. O dia inteiro, o que ela está fazendo? E quanto mais ela medita, mais cheia de que ela fica? Porque ela está meditando na raiva. Experimenta fazer isso com Jesus. Como é que Ele me amou tanto, meu Deus, eu não mereço tanto amor, mas Ele me amou, Ele me amou, Ele me ama, eu sou amado de Deus. E olha, Ele morreu na cruz, mas que morte terrível, mas morreu no meu lugar, Ele não precisava ter morrido, morreu por mim. Então Deus me conhece, no meio de bilhões, Ele está lembrando de mim. Se você fizer isso o dia inteiro, eu te garanto, sua vida muda completamente. Mas você prefere meditar no sujeito que cortou você no carro, prefere meditar no seu chefe que não presta, prefere meditar no seu marido que não lembrou do dia do aniversário do seu casamento. Aí medita o dia inteiro meditando. Por que você não medita na graça? Fala para o seu vizinho, medita na graça de Deus, filho, faz favor. Você sabe meditar, não me enrola não. Fala para ele. Mas você gosta de meditar só no que não presta. Acho que foi um irmãozinho que falou isso para mim. Porque ele estava falando, pastor, como é que eu posso vencer as tentações sexuais? Eu falei, é só parar de meditar em sexo. Você fica meditando em sexo? Sexo deve ser bom, eu não fiz, deve ser bom. Normalmente quem medita muito é quem não fez ainda, né? Deve ser bom, por que eu não fiz ainda? Mas como é que vai ser quando eu fizer? Como é que vai ser? Será que eu sou? Será que eu não sou? Será que meu meme é normal? Será que não é normal? E a mulher vai gostar? Não vai? Como é que vai ser? Se você ficar pensando o dia inteiro, você vai cair em pecado. Não tem jeito, ninguém aguenta meditar em sexo e não tem jeito. Mas se você meditar o dia inteiro na graça de Deus, você não vai lembrar de sexo. É assim que você vence. O pastor está sendo simplista. Simplista não. Eu não falei que é fácil. É simples, mas não é fácil. Tem que lembrar, tem que vigiar o tempo inteiro. Vou lembrar do que o pastor me ensinou. Então não é difícil lembrar disso. É difícil lembrar disso? Não é difícil lembrar da palavra de Deus. Você entendeu por que eu te disse que você medita? Você medita, você é um meditador, você é quase um budista, tanto que você medita, só medita na coisa errada. Hoje eu estou desafiando você a meditar no amor de Deus sobre você. Outro sintoma, se você crê que foi salvo pela graça, mas acredita que a santificação é pelo esforço, então está na lei ainda. Não pastor, o que você fez para ser salvo? Nada, eu só criei. Então você só creu para ser salvo? Pois do mesmo jeito que você foi salvo, você vai ser santificado agora, é pela fé. Pastor, quer dizer que eu venço o pecado, é pela fé? É pela fé. Qual fé? A fé de que eu já sou justo, a fé de que Ele já morreu por mim, e que na morte dEle eu já morri, e que portanto eu já sou livre. É a fé de que eu sou já nova criatura. Não é que eu serei, não é que eu vou ser transformado em nova criatura, não. Eu já sou nova criatura. Diga, os que estão em Cristo já são nova criatura. Diga, eu estou em Cristo. Então você é o quê? Essa é a verdade, mas muitos de nós achamos que agora depende de nós. É nós que fazemos. Esse é um sinal que você está na lei. Quando pensamos, outro sintoma, quando pensamos que Deus está zangado conosco, esse é um sintoma de alguém que está na lei. Como pode alguém achar que Deus está zangado com ele se a dívida já foi paga? É verdade que Deus detesta o pecado, mas você já foi lavado pelo sangue de Jesus, meu filho.
Tá bom, se você acha que não foi, que tem que ser, tudo bem. Então confesse seu pecado e declara: eu estou sendo lavado pelo sangue de Jesus. Tem o mesmo efeito. Se você falar todo dia: estou sendo lavado, tá bom para mim, porque essa é a verdade. Pastor, isso é licença para fazer o que quer? Não, é que a graça de Deus te liberta do que você quer. Você é conquistado pela justiça de Cristo. Deus só pode ver você em Cristo. Está me ouvindo? A única base para você chegar diante de Deus é Cristo. Portanto, você não pode estar mal com Deus. Não tem jeito de Deus estar zangado com você. Não tem jeito. Isso é uma impossibilidade para os filhos. Pastor, mas Deus disciplina os filhos. Disciplina, mas não está zangado. Deus disciplina, mas não está zangado. A ira de Deus não vai ser colocada sobre você. E se Ele disciplinar, não vai fazer igual faz com o ímpio também. Vai ser diferente. Vai ser um pai amoroso lidando com você. Amém, meus irmãos? Outro sintoma: quando pensamos que agradamos a Deus pelo nosso esforço. Quando é que você pensa que agrada a Deus pelo seu esforço? É que você pensa que Deus só fica feliz o dia que você se comporta bem. Eu penso que Deus está contente comigo hoje. Jejuei, orei, fui no culto, fiquei até o fim, dei meu dízimo. Hoje Deus está feliz comigo hoje. Hoje o céu está alegre comigo. Aí chega segunda-feira, de manhã já acorda mal-humorado, porque segunda-feira é normal. Aí ele já sai no trânsito, alguém corta ele, ele já solta um palavrão. Chega lá, o chefe atazana ele, e ele faz o que não deve, né? Briga com o chefe. E aí depois, ele na hora do almoço, ele é tentado a olhar para a colega que estava seminua. Final do dia, ele chega em casa, ele fala o que para a mulher dele? Conversa comigo hoje não, que hoje eu não estou bem com Deus. Essa é a sua história? Porque você vive na lei. Você acha que Deus só fica feliz com o que você faz. Mas eu vou contar para você uma má notícia. Não tem nada que você possa fazer que vai agradar a Deus. Nada. Tudo que você faz é trapo de limpar chão. Está me ouvindo? O único jeito de você agradar a Deus é em Cristo. A justiça de Cristo é que já satisfez a Deus. Naquele dia que você acha que está tudo mal, corre para Deus, fala: Senhor, obrigado pela tua graça, porque mesmo nos dias em que eu acho que eu aprontei todas, eu posso correr para os teus braços, porque o Senhor cuida de mim. Me limpa, Jesus, me limpa, me muda, me transforma, muda a minha história, Jesus. Mas eu sei que independente do que aconteça, o Senhor não muda comigo. Esse aleluia é tão fraquinho, é porque você não entendeu. O dia que você entender, é que tem irmão que está me ouvindo pensando: ele está falando, isso aí não pode ser de Deus. Tem certeza que tem irmão que vai levantar hoje aprontando todas, e vai falar: o pastor Luiz é que disse. Tem certeza que tem irmã que está aí nervosa no banco. Teve um dia que eu falei aqui que não era pecado tomar vinho. Nossa, mas eu ganhei tanta bordoada. Teve um irmão que mandou um torpedo e falou: pastor, por sua causa, uma irmã, por sua causa, hoje ele tomou um gole. Tinha 30 anos que ele não bebia, está feliz agora? Eu falei: não estou não, eu estou muito triste. Ficou 30 anos sem beber nem um golinho de vinho. Oh Deus, eu sei que tem gente que é escrava da bebida, mas se você conhecer a verdade vai te libertar, meu filho. Se você não pode mais beber, é que você não foi liberto, porque se você foi, você foi. Ah, pastor, liberta, mas não é assim também não. Pois é porque você misturou. É graça, mas não é assim também. Precisamos equilibrar esse ensino. O que tem de irmão querendo me equilibrar é um negócio assustador. Mas é tudo galáctico, tudo da galáxia, tudo misturou o evangelho. Para ele a liberdade de Cristo é grande demais. Se ele for livre desse jeito, vai pegar mal. Oh Deus, abre os olhos do teu povo, Jesus. Liderar uma célula não tem que ser fardo na sua vida, é bênção. Se você vai confiado na justiça de Cristo, como é que pode ter peso? O povo pergunta: pastor, pastorear deve ser pesado. O irmão acha pesado? Eu não acho nada pesado, porque não depende de mim. É a justiça dele. É tudo por ele.
Um outro sintoma, quando nós pensamos que a vitória sobre o pecado e o diabo é algo que nós conquistamos. Tem um livrinho que não é publicado mais. Eu tenho vontade de publicar ele, não sei se eu posso. Não sei, quando tem 100 anos pode publicar, né? Qualquer um. Chama A Vitória em Cristo, A com H, A do verbo haver. A Vitória em Cristo. Esse livrinho mudou minha vida há 30 anos atrás. Mudou completamente. Eu era doente da cabeça, eu era um crente doente, totalmente neurótico. Até que eu entendi, esse livrinho deve ter umas 20 páginas, ele é de tamanho de bolso. Ele foi feito em 1890. É um livrinho antigo, mas que mensagem poderosa. Ele mostrou que vitória conquistada não é vitória. Se você lutou para ter alguma vitória, essa vitória ainda não é a vitória de Deus. A vitória de Deus, você senta e fica assistindo enquanto Ele luta por você. A verdadeira vitória é Ele que nos dá. Nós pedimos para Ele e Ele nos dá. Essa é a graça. O que é a lei? A lei é, vai lá e vence. Vai lá e faz. Essa é a lei. Mas a graça diz o quê? Eu vou dar para você. Você quer? Se você quer e você crê, eu vou dar a vitória para você. Você crê que Deus muda qualquer um? Não tem pau torto que o carpinteiro de Nazaré não endireite. Mas é Ele que faz, você mesmo não consegue. Você mesmo não consegue. Essa é que é a verdade. Outro sintoma, quando pensamos que a vida cristã é muito difícil, muito penosa. Ah, pastor, ser um vencedor é difícil demais. Não sei, acho que a igreja está colocando um fardo nas costas. Não, ser vencedor não é difícil, porque não é pela sua força. O vencedor é o que crê na mensagem da graça, sem lei. Sem lei. Outro sintoma, quando pensamos que nós não merecemos receber a bênção. Tem que fazer por onde, meu filho? Eu sei que você não vai falar isso publicamente, mas seja honesto com você. Você acha que tem que merecer certas bênçãos, né? Se for uma bençãozinha pequena, você fala, não, essa aí eu mereço. Mas uma benção grande, você fala, será que eu estou nesse nível? Benção grande, você acha que é só para alguns. Você não é digno de benção grande. E por que você pensa isso? Porque você ainda acha que relaciona com Deus com base nos seus méritos. Na hora que você merecer, aí você vai ter a benção grande. Enquanto você não merece, você não vai ter benção, só bençãozinha. Que é onde você chegou, é o seu nível. Preste atenção. Você não fica chocado, porque eu falo isso para os pastores constantemente. Tem dois tipos de pastor. Tem aquele pastor que é pastor de uma igrejinha pequenininha, mas que tem uma vida correta. Todo mundo fala, esse aqui é homem de Deus, vida correta. Não é nada, é um galaciano. Toda hora eu mudo, né? Eu não sei o que eu falo. Galático, galaciano, gálata. Tem um outro tipo de pastor, qual que é? É aquele pastor que é pego com dólar na cueca. Mas Deus dá tudo para o sujeito. Dá televisão para ele, dá rádio para ele. A igreja dele é enorme. Aí você fala, não consigo entender, só pode ser o diabo que deu para ele. Eu ouço pastor dizendo isso. Eu sempre digo, o dia que você entender que você não merece, você ganha. Por que aquele pequenininho não cresce? Porque ele acha que ele merece. Ele é correto. Ele é um servo verdadeiro. Ele chegou com mérito próprio diante de Deus. O dia que ele chegar dizendo, Senhor, de mim eu não sou nada, mas olha eu aqui. Eu não trabalhei, mas quero receber o salário. É essa cara de pau que Deus abençoa. Aquele outro que é pecador, que pegaram ele com dólar na cueca, ele vai para o quarto dele e fala, Jesus, não tem jeito de eu orar se não for confiado no sangue do Senhor. Porque se eu for confiado em mim, eu vou para o inferno. Mas olha eu aqui confiado na justiça de Cristo. Aí o céu sorri para ele. E você fica revoltado depois. Como é que Deus abençoa um cara tão ruim desse jeito? É porque Deus não abençoa os bonzinhos. Deus só abençoa aquele que crê no sangue de Jesus. Está me ouvindo? O bonzinho confia no mérito próprio. Ser bonzinho é a pior praga que pode ter na vida de alguém. Porque ele fica achando que merece algo de Deus. Aí ele pega e não recebe, ele fica revoltado. Entende? Os bonzinhos, quando chuta o pau da barraca, o negócio fica feio. Por quê? Porque ele fez merecer, e Deus não deu. Aí ele fala, o que Deus quer então? Deus quer que você entenda que toda a sua bondade é trapo de imundície. Você precisa de Cristo. Você precisa da bondade de Cristo.
Chega confiado na justiça de Cristo. Esquece de você. Se você fizer isso, você vai ter bênção que você não tem noção na sua vida. Quantos têm coragem de pedir uma bênção grande para Deus hoje? Depois de me ouvir. Fala para sua mulher, fala, eu vou pedir uma bênção grande para Deus. E ninguém vai me acusar. Fala para ela. Sim, porque quando a gente está acusado, a primeira pessoa que a gente olha é a mulher da gente, né? Ainda bem que minha mulher gosta de sentar aqui no primeiro banco, eu prego olhando para ela. Nós não somos perfeitos, eu sei disso, você erra. Eu sei que você erra, você não precisa me contar esse detalhe. Eu só vim aqui te contar boas novas. Não ande pela lei, não ande pelo esforço próprio, ande pela graça de Deus. Pastor, eu acho que eu não vou conseguir pregar tudo que eu queria pregar, eu vou parar nesse tópico. Não tem problema, eu não estou com pressa. Pastor, então qual que é a diferença entre a graça e a lei? Você está falando aí, qual que é a diferença entre viver na graça e viver na lei? Eu coloquei aqui algumas distinções. Segundo a lei, tudo depende do homem e da obediência do homem. Segundo a graça, tudo depende de Jesus e da obra que Ele realizou na cruz. Entendeu a diferença? Se você acha que tudo depende de você, do seu esforço, do seu zelo, da sua bondade, de tudo que você faz, então você está na lei. Mas se você está convicto que tudo depende da graça manifesta na cruz do Calvário, aí você está na graça de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? O que significa graça? Vou te falar uma definição da teologia. Graça significa favor imerecido. Diga, graça significa favor imerecido. Você não merece, mas vai ganhar a si mesmo. Isso significa imerecido. O que é lei? Lei é favor merecido. Entendeu? Vou te dar um exemplo. O que a lei diz? Deuteronômio 28. Se você atentamente ouvir as palavras dessa lei, tendo cuidado de fazer de acordo com tudo que está escrito aqui, então, está vendo? E só então virão e te alcançarão essas bênçãos. As bênçãos da lei, elas são bênçãos merecidas. Você obedeceu, você cumpriu a lei toda. Então é bênção merecida. Infelizmente muitos dos irmãos vivem de acordo com isso. Ele só pode ter se ele merecer. Como é que eu vou ter uma bênção tão grande? Eu não mereço. Como é que eu vou ter uma igreja grande lá em Recife, pastor Roberto? Não mereço. Não fiz por onde. Então preste atenção. A lei diz o seguinte: se você trabalhou 8 horas durante o dia, você agora merece receber o seu salário. Essa é a lei. O que é a graça? A graça é favor imerecido. Você não fez por onde, você não obedeceu o que tinha que obedecer, mas Deus amorosamente enviou Jesus. Aí Jesus obedeceu no seu lugar, Jesus fez por onde no seu lugar, e agora Ele convida você para se juntar a Ele. E aí quando você se junta a Ele, tudo que Jesus fez é atribuído como se você também tivesse feito. Isso é graça. Favor imerecido. Então, o que Paulo diz? Lá em Romanos capítulo 3, Paulo diz o seguinte, capítulo 3 ou 4, agora não me lembro a referência. Para aquele que trabalhou o dia inteiro, o salário é lei, tem que pagar, ele merece. Mas para aquele que não trabalhou, mas veio receber a si mesmo, o que ele está fazendo é graça. E a Bíblia fala que isso lhe será imputado para justiça. Mas é muita cara de pau querer vir receber sem trabalhar, é ou não é? Ah, irmão, não te vejo orando, agora você vai querer aqui ver a bênção de Deus? Ah, irmão, não te vi fazendo cursão, nem um CTL, agora você está aqui querendo receber esse milagre? Ah, irmão, vê se se enxerga. Você não deu oferta e quer colher? Como é que você quer colher sem plantar? Quando alguém me fala isso, eu sempre respondo, eu falo, é porque eu sou como as aves do céu, que não semeiam, e no entanto Deus prepara para ela todo dia. O pastor Naor sabe que isso é verdade. Eu sou passarinho do céu, Deus me abençoa, eu não estou nem pensando em ser abençoado, olha eu sendo abençoado.
Tem dia que eu me surpreendo com as bênçãos. Falo, o que é para mim? Chegou? Olha que bom. Você plantou? Você mereceu? Não, eu vou falar a verdade para você. Eu de mim mesmo não sou nada. Mas eu aprendi a confiar na graça de Deus. Somente quem crê na graça pode ser curado. Tem muito doente que não é curado porque ele acha que merece a doença, porque ele aprontou tanto na vida. Um dia eu fui orar com uma pessoa, estava com câncer no esôfago. Ele falou, pastor, é porque eu fumei 50 anos. Eu fiz por onde? Eu mereci. Eu falei, mas você crê que mesmo sem merecer, você pode receber de Deus? Ele ficou me olhando com a cara de surpresa. Como se diz, que mensagem mais louca é essa? Deus é assim? Ele faz para quem não merece? Pois é, essa é a loucura do Evangelho. Você não merece, mas se você crer na obra de Jesus, você vai ter. Qual que era a cabeça de um judeu? Olha para cá. O judeu lia lá no Deuteronômio 28. Eu só vou ser abençoado se eu tiver de cuidar de cumprir todas essas leis. Aí o texto diz depois, se você não obedecer essas leis, virão e te alcançarão todas essas pragas. Aí tem lá doença, pobreza, um monte de praga. Aí o judeu ficava doente. Qual que era a conclusão que ele tirava na hora? Não estou guardando a lei, eu sou pecador. Aí você pergunta, por que Jesus então sempre falava para a pessoa que o pecado dela estava perdoado? Você nunca parou para perguntar isso? É que ele queria confrontar os fariseus? Não. A Bíblia fala que um dia desceram um paralítico do telhado, o Senhor estava pregando. Na hora que desceram o paralítico ali, naquelas cordas, imagina, foi uma luta. Jesus ficou esperando e falou, filho, seus pecados estão perdoados. Aí o que o paralítico pensou? Espera aí, eu estou aqui nessa miséria porque eu deixei de cumprir a lei. Mas agora eu estou perdoado. Se eu estou perdoado, então eu não preciso mais estar vivendo nessa miséria. Aí o Senhor falou, então você pode levantar e andar. Aí ele teve fé para andar. Por que ele teve fé para andar? Porque ele sabia que agora estava perdoado. Entendeu o que eu estou dizendo? Se Jesus não tivesse dito para ele, seus pecados estão perdoados, e falasse para ele, filho, pode levantar e andar. Ele falasse, Senhor, mas como é que eu faço? Eu aprontei, eu não cumpri a lei. E a lei diz que quem não cumpre tem que ser amaldiçoado. Como é que eu faço? Aí Jesus, sabendo disso, ele primeiro deu perdão, para depois dar a bênção. Mas a mesma coisa ele fez com você. Primeiro ele já perdoou os seus pecados todos. Então você não tem mais que andar curtindo nenhum deles. Não tem que andar debaixo da opressão de mais nenhum deles. Porque os pecados foram perdoados, você pode levantar e andar. Você pode ser curado, você pode ser liberto. Não tem mais maldição, não tem mais praga. Porque a praga é para quem não cumpre a lei. Mas em Cristo você saiu da lei, está debaixo da graça de Deus agora. E a graça é o favor imerecido. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Meu Deus do céu, eu não sei se eu estou conseguindo falar isso para os irmãos. Eu preciso de orar muito para poder ter palavras para dizer para você. Outra diferença, a lei exige justiça, mas a graça concede justiça. A lei exige, seja santo, seja justo, seja correto, mas a graça concede, a graça diz, eu te dou a justiça de Cristo para você, se você crer. Essa é uma enorme diferença. Outra diferença, a lei diz faça, mas a graça diz, eu vou fazer por você. Não é melhor assim? A lei diz, seja uma boa esposa, seja um bom marido, mas a graça diz, eu vou ser essa boa esposa na sua vida. Eu vou transformar você no marido exemplar. É a graça. Quantos querem o presente da graça aqui? É que você não acredita que a graça faz isso. É bom demais para ser verdade. Quer dizer, eu não tenho que esforçar? É isso mesmo, filho. É bom demais, mas é verdade. A graça é maravilhosa. Davi disse, a graça de Deus é melhor do que a vida. Ou seja, não tem nada melhor no universo do que a graça de Deus. É a bondade enorme de Deus. A lei diz para o homem careca, você não pode ficar careca. Mas o careca responde, não consigo, está caindo. Aí ele pega o cabelo e põe na cabeça de novo. O máximo que ele consegue fazer é uma peruca muito mal feita. Mas a graça diz, eu vou fazer nascer cabelo de novo na sua cabeça. Entendeu a diferença? A lei diz, é pecado ser careca.
A graça diz: eu vou te dar uma cabeleira nova. Você está compreendendo o que eu estou falando? Jesus poderoso. Tudo que o homem necessita fazer para receber graça é o que, meus irmãos? O que você tem que fazer para receber graça? Não, guardar os 10 mandamentos? O que você tem que fazer? Só crer e receber. Essa é a oferta do Evangelho, é de graça. Você está entendendo por que é tão importante estudar o livro de Gálatas agora? É que você era um Gálata e não sabia. Você era um galaciano e não sabia. Você está vivendo como os Gálatas e não tinham te alertado. Pois durante esses estudos você vai ser liberto da lei em nome de Jesus. E vai vir para dentro do Evangelho da graça de Deus, que transforma a nossa vida. Vamos ficar de pé. Fala para o seu vizinho: meu filho, você está livre, está debaixo da graça. Olha, a bondade de Deus te alcançou. Tudo a respeito da lei. Vou dizer isso para encerrar. Tudo a respeito da lei tem a ver com você olhando para si mesmo. Mas tudo a respeito da graça tem a ver com você olhando para Jesus. Para de ficar olhando para você. Tira esse espelho da sua frente. Olha para Jesus. Olha para a obra da cruz. Olha para o que Ele já realizou. Olha para o sangue. Olha para a ressurreição. Olha para a obra que Ele fez. Os crentes confessam sempre que foram salvos pela graça. No entanto, vivem procurando merecer as bênçãos de Deus com as suas boas obras. Hoje eu vim aqui dizer para você uma obra extraordinária. Pela graça de Deus, você pode receber todas as coisas das mãos de Deus. Presta atenção. Todas as bênçãos que Jesus recebeu, você está autorizado a receber também. Sabe por quê? Você foi feito co-herdeiro. Isso significa que você é herdeiro junto com Cristo. Depois de ouvir isso, você não fica mais apaixonado pelo Senhor? A graça não faz você ficar mais louco por Jesus? Por que alguém iria querer sair daqui hoje e sair pecando? Não, pelo contrário, eu quero viver na presença de Deus, porque Ele me amou e me aceitou, transformou a minha vida. E você não vai viver mais debaixo de um evangelho misturado, mas a plena libertação de Deus te alcançou hoje em nome de Jesus. Ergue as suas duas mãos para o Pai. Eu quero que durante alguns minutos você vai louvar a Deus pela sua graça que nos foi concedida em Cristo Jesus. A graça tremenda da vida abundante, a graça tremenda te alcançou. A bondade de Deus do céu veio sobre você. Abre a sua boca, não fique em silêncio.